Por que as crianças autistas apresentam seletividade alimentar e quais os aspectos estão envolvidos nessa seletividade? Hoje, quem vai falar comigo sobre esse assunto é a nutricionista Karine Lenda, que é especialista em nutrição em crianças autistas e com TDAH. Isso mesmo? Isso mesmo, doutora Auri. Me fala, se apresente, nos conte quem que é a Karine. Sim, meu nome é Karine, eu sou nutricionista, como a doutora Auri falou, especialista em autismo e TDAH. Eu sou de Apucarana, mas atendo também online, por todo o Brasil. Atende toda a região. Sim, sim. E esse meu interesse, ele começou há uns 2 anos atrás, já faz um tempo que eu sou formada. Mas como meu irmão é psicólogo, ele começou a atender crianças autistas e começou a falar para mim, né, sobre essa dificuldade muitas vezes na alimentação, na própria seletividade. Eu comecei a pensar, nossa, será que eu posso ajudar de alguma forma? E quando eu comecei a ir atrás, eu percebi como que a alimentação influencia tanto em comportamentos, nas deficiências nutricionais. Aí eu me apaixonei. Exatamente. A nutrição tem uma relação direta com muito dos sintomas que essas crianças apresentam, sim, e das dificuldades, né? Uhum. Tanto pode ajudar essas crianças, como pode também, sim, atrapalhar. Sim. E em se tratando de crianças, nós temos vivido hoje um boom de crianças seletivas, né? Eu tenho identificado em crianças, eu ainda atendo puericultura em alguns momentos, e eu tenho identificado que cada vez mais cedo essas crianças apresentam seletividade, independente de estarem dentro do espectro, de ter um transtorno do neurodesenvolvimento ou não. Isso também você observa, Karine? Observo muito. Muitos dos meus pacientes, não todos, mas todos têm ou uma seletividade, ou às vezes uma compulsão por certos alimentos, um erro alimentar também que pode ser confundido com a própria seletividade. E eu vejo muito também depois da pandemia. Como que os hábitos mudaram na própria família. Tem total relação com os hábitos da família. Sim. Porque muitas vezes essas crianças iam para a creche, para a escolinha, ali tinha todo um hábito alimentar diferente, e com os pais em casa, trabalhando em home office, isso também acaba prejudicando. Que cuidar dessas crianças. Assim, a demanda é muito grande. Então, assim, muitas vezes, não só isso, porque a seletividade alimentar, não existe um ponto específico. Então, assim, eu sempre falo que a seletividade alimentar não começa quando a criança parou de comer naquele momento. Ela vem muito antes. Ela é um sintoma de uma causa. Exato. E qual a diferença, nesse caso, de uma seletividade e de um erro alimentar? Como que a gente identifica? Então, é porque assim, a seletividade ela pode ser demonstrada de várias formas. Tanto muitas crianças em textura, às vezes aquela criança que olha para aquele alimento, muitas vezes não consegue chegar perto, já acaba vomitando, tem uma recusa muito grande, tanto em sabores, em cores. Então, assim, todos os sentidos. Então, assim, em relação ao sensorial, a gente pensa assim, não, é só fazer a criança comer, tira a comida que ela volta a comer. Não, gente, com criança autista, nós não fazemos isso, porque a criança, ela já tem um comportamento que é mais rígido. Não é só o sabor do alimento. É um todo. Então, assim, não é que você fala assim, deixa assim comer que vai voltar a comer. Não, isso é um grande erro. A criança pode passar muitos dias em jejum, até mesmo ser hospitalizada. Tem todo um acompanhamento por trás. Tem vários aspectos envolvidos com a seletividade. Mas os hábitos também contribuem para isso. Sim, porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a criança parou de consumir um legume, uma fruta, uma carne, e ela só quer os chips. Ela só quer a bolachinha, ela só quer o cookie. E o que acontece muitas vezes não é culpa dos pais, falta às vezes mesmo de uma orientação profissional para auxiliar ali naquele momento que isso está acontecendo. Porque pensa comigo, você é mãe, você é pai, a criança para de comer, fala que não vai mais comer. O que você faz? Assim, muitas vezes naquele desespero, vou dar o que a criança quer. O que a criança aceita. Só que com isso acaba prejudicando toda a parte sensorial do paladar da criança, porque os corantes em excesso, açúcar, acabam modificando o paladar da e a criança vai querer sempre aquele alimento, e o que estava já vindo um processo inflamatório desde
Às vezes até na gestação, até às vezes quando a criança nasceu acaba explodindo. Exatamente, de hábitos anteriores ao nascimento. Sim, tem muita relação. Que também acaba contribuindo para isso. A gente sabe que a microbiota, ela já vem sendo formada desde antes. Sim. E ela interfere diretamente. Que interessante, porque eu pelo menos tenho esse conhecimento a respeito da seletividade de não muito tempo para cá. Acredito que de quando eu comecei a atender mais crianças dentro do espectro e TDAH também, que eu vim lidar mais, porque a gente tinha muito a questão do erro alimentar em pediatria, isso é muito recorrente, a questão do erro, mas que está muito relacionado ao que é ofertado, está muito relacionado a hábitos de vida da família e que tem determinados períodos que isso tende a se intensificar. Com a seletividade também tem um período da vida em que isso começa ou que se intensifica? Olha, o que eu vejo dos meus pacientes, eu tenho seletivinhos que começaram lá na introdução alimentar. Começaram já na introdução alimentar, vinha mamando, né, no aleitamento materno. Quando começou a introduzir a alimentação, era aquela boquinha fechada, já não consumia mais nada. E outros por volta dos 2, 3 anos, onde também começa a ser ofertado outros alimentos, mais inflamatórios. Exato, que eu observo muito ali em torno do próximo dos 2 anos. Porque o que acontece? A demanda calórica reduz, energética reduz, porque eu diminuo aquele crescimento tão acelerado, seja do cérebro, quanto o crescimento da criança, o desenvolvimento ele tende a dar uma desacelerada e a criança precisa de menos quantidade energética para se manter. Sim. E aí ela, precisando de menos quantidade energética, ela vai comer menos. E aí começam substituições não muito saudáveis na tentativa de fazer com que a criança coma. É porque assim, esse processo, muitas vezes, os pais não sabem que há essa diminuição energética e quer que a criança coma a mesma quantidade. Forma. E às vezes até como se fosse um adulto. Meu filho não come nada, mas ele está comendo para aquela idade. Quando você quantifica, que você pega todos os horários e as quantidades, você vê que é o adequado para aquela criança. Sim. E vem as substituições. Sim. Daí a criança não quer comer o arroz, o feijão, mas aí quer o mini tique, quer o nuggets, aí vai trocando. O leite. Eu vejo muito a questão do leite. Criança não quis comer, se coloca o leite em seguida e aí você tem um grande volume de leite. Sim, isso acontece demais. E o quanto isso atrapalha? Muito. Então assim, o que eu percebo? Nesse período dos 2 anos, dos 3 aninhos, quando muitas vezes, às vezes a criança está em aleitamento materno ainda e é trocado pelo leite de vaca. E eu vejo muita correlação com a seletividade a partir dessa troca. E é onde a criança, muitas vezes, tem crianças com 10, 12 anos que ainda continuam na seletividade apenas com o leite. Por quê? Na verdade, o leite também ele é inflamatório. Nós temos a caseomorfina, que o que acontece? Temos a caseína. O problema não é a lactose. Muitos pais pensam... Trazem a queixa da lactose. Sim, às vezes a criança está com, às vezes, um probleminha gastrointestinal. Eu vou trocar pelo leite sem lactose. Assim, não, Karine, mas eu já troquei. Eu falei assim, então, muitas vezes o problema não é a lactose. A lactose é a enzima, né, que vai digerir ali a lactase, que é o açúcar do leite. E a caseína é a proteína do leite de vaca e ela que é inflamatória. E acontece, essa caseína, nós temos a caseomorfina presente. E pensa comigo, doutora Áurea, a criança ou adulto está morrendo de dor, né? Sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, vai para o hospital. O que eles vão dar? Morfina. Pensa comigo, caseomorfina, que lembra essa morfina. Quando essa criança toma aquele leitinho, ela sente, nossa... O alívio. O alívio, que delícia. Momentâneo, porque o leite, da mesma forma que desce alcalino, ele volta acidificando. E acontece, e essa caseomorfina, ela acaba se ligando ao nosso cérebro. E aquela criança sempre quer mais aquele leite, só que com isso causa tanto uma inflamação ali no trato gastrointestinal quanto neurológica. Mudança de comportamento. Então, aquelas disfunções sensoriais que ele tinha com o cheiro, com a textura, acaba aumentando ainda mais. Piora e comportamentos
de irritabilidade. Sim, aquela recusa cada vez mais. Então, assim, e eu vejo muito, daí começa diarreias, constipação. Só que não começou naquele exato momento que a mãe trocou esse leite. Aí quando a gente volta um pouquinho, como foi a gestação? Aí eu sempre pergunto assim, como que foi essa criança quando chegou em casa? Era uma criança que dormia? Era uma criança que tinha refluxo? Tinha muitos gases? Aí a mãe já começa a lembrar, assim, nossa, chorava demais. Chorava o tempo todo. Tinha aquele refluxo que nunca passava. E muitas vezes a criança pode ter aquele refluxo oculto, que os pais não sabem. E acontece, aí começa, sempre vindo com aquele... Aí depois começa a introdução alimentar, às vezes ali no aleitamento a mãe não sabe que essa criança tem... Às vezes não é uma alergia, pode ser uma sensibilidade, isso já causa... Exato. Sim. Quando você fala de refluxo, eu lembro de um tempo atrás, lá atrás, quando eu estava na faculdade, e que a descrição de doença do refluxo era quando eu tinha, basicamente, de todos os aspectos que a gente avalia hoje sobre doença do refluxo, era a questão do ganho de peso. O parâmetro que se usavam para a doença. E é muito marcante porque meu filho teve. Mas ele ganhava peso, porque tomava absurdo de leite. E quanto mais tomava, mais ele tinha dor, mais ele vomitava, mais ele ganhava peso, não era doença do refluxo. Olha só. E chorava irritado. E isso marcou muito, porque daí quando eu fui para pediatria, que a gente começa a estudar todos os aspectos, né, relacionados à doença do refluxo, e a gente vê que ele estava em sofrimento e que não foi manejado adequadamente. Sim. E sabe o que acontece também? Às vezes a criança teve esse refluxo bebê, só que ela acaba se estendendo. Não acabou ali nos 6 meses, nos 4 meses. Não é porque aquela criança não está vomitando mais que não... quer dizer que sarou. Então essa seletividade ela pode acontecer também por dor. Imagina uma criança, porque muito tempo com esse refluxo não pode causar uma esofagite, não pode causar ali uma gastrite. Então aquela criança com muita dor, ela vai conseguir comer? Não. A criança ela se recusa a comer porque está doendo. Só que não, muitas vezes não acaba correlacionando com isso. E pensa, tem que comer, tem que comer. E aquele leite entrando e depois acidificando. Então vira um ciclo, como se fosse um ciclo. Parece que a pessoa não consegue sair dali e vai se estendendo por anos. E como que a gente aborda? O que a gente pode estar fazendo antes disso se prolongar, quando a gente identifica? Você falou a respeito lá atrás da introdução, e nós temos visto muito isso hoje, das dificuldades na introdução alimentar, de como é feito essa introdução, de orientarmos, porque acaba que nós pediatras temos um contato inicial, somos nós que orientamos essa introdução, e quando já tem uma dificuldade ali da introdução, o que pode ser feito, o que eu posso pensar? Porque tem muitas crianças que elas recusam que se você força, elas vão vomitar. Que pode ser feito? Então, por exemplo, a gente também tem que pensar não só naquele momento. Sim. Eu nunca penso só assim, ó, eu vou pensar na introdução. Então, eu vou fechar meu olho para tudo que aconteceu. Antes disso já tem alguns gatilhos inflamatórios ali. Aí eu sempre pergunto, como é a alimentação dessa mãe? Porque assim, tá na introdução alimentar, mas ela pode estar amamentando ainda. Sim. Ou não, ou qual leite está sendo usado. Porque pra gente investigar se não tem ali uma outra comorbidade presente que vai atrapalhar. Às vezes, será que esse bebezinho não tá com alguma deficiência de vitaminas? Como que tá o ferro dele? Será que não tem uma anemia ali presente? Será que não há uma falta de B12? Eu sei que com o bebezinho a gente não faz aquele monte de exames. Sim. Não é aquele monte de exames que eu faria se uma criança de 4 anos, por exemplo, porque eu peço um check-up. Chega ali para mim, principalmente quando é seletivo, eu peço um check-up, porque a gente tem que verificar. Sim. Então, assim, sempre olhar não só naquilo, no momento, voltar um pouquinho. Todo. Voltar um pouquinho. E assim, nessa introdução, não é porque a criança não quer a frutinha que eu vou dar o danoninho, né? Que eu vou dar ali uma balinha, porque a criança vai aceitar. Porque a indústria, ela faz aquele alimento para ser aceito. Ela usa corantes, glutamatos, para isso acontecer mesmo. Açúcar, para a criança ficar mais excitada, né? Então, assim, isso acontece muito. Então, assim, pensar toda essa oferta.
Não vou ofertar outros alimentos industrializados, porque isso vai piorar esses gatilhos inflamatórios, e muito. Por exemplo, agora, às vezes entra com um suquinho de soja, um leitinho de soja. Gente, a soja e o leite de vaca, eles andam juntos. Exatamente. A soja também é alergênica. Isso. Sim, muitas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca vai ter também a soja. E não só uma alergia, né, doutora? A intolerância. Uma intolerância, uma sensibilidade. E sabe o que eu vejo muito? Eu peço os exames. Eu sempre gosto de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque eu preciso do médico ali presente comigo, né? Assim, cada um tem a sua função. Sim. Então, assim, eu gosto de pedir para esse médico me auxiliar nesse pedido de exames. E às vezes dá que essa criança ela não tem uma alergia à proteína do leite de vaca, mas ela tem uma sensibilidade. Todos os sintomas Então, quando a gente vai reduzindo esses alimentos, o que acontece? A criança começa a ter interesse por outros alimentos. Isso eu vejo muito também. Não, maravilha, porque muitas vezes chegam pra gente, principalmente no período de pandemia e pós-pandemia, tem sido assim, o quanto a gente recebe cada vez mais precoce erros com relação a isso, oferta de industrializados, oferta de leite de vaca, e os erros e a seletividade e as consequências dessa má nutrição, que muitas vezes vem pela dificuldade e pelo não conhecimento também dessas famílias, não é? Então a gente tem que fazer todo aquele trabalho informativo. Sim. Sabe o que eu gosto de falar para os pais? Falar assim, gente, vamos pegar esse alimento industrializado, vamos ler o rótulo. Sabe aqueles corantes? Vamos colocar no Google? Assim, o que vai causar? Hiperatividade, problemas respiratórios, alergias. Então, assim, é como se a gente desse um pouquinho de veneno todo dia ali para o nosso filho. A descrição do que a maioria tem apresentado hoje. Sim. Sempre quando eu vejo uma criancinha que tem muita sinusite, rinite, problemas respiratórios, bronquite, e eu olho, a criança está tomando aquele leite de vaca sem parar. Eu falo assim, então... O quanto de leite toma por dia? Então, sabe essa caseína que está inclusa? Não só a caseína. Eu vejo também muitas crianças que são loucas por macarrão, loucas por pãozinhos, biscoitos, bolachinhas, que também tem o glúten. O glúten, da mesma forma que tem a caseína, que tem a casomorfina, também tem a gluteomorfina. Então, é como se fosse um ciclo. Aquela criança está sempre consumindo aquele alimento, sempre querendo mais aquele alimento. E causando neuroinflamação. E o que a gente quer no autismo, no TDAH? É neurodesenvolvimento. Se a gente não cuida dessa parte da alimentação, não tem, essa melhora ela é muito mais demorada, é mais lenta. Então, mas eu vejo aí uma enorme dificuldade, isso eu vivencio, com relação a profissionais que atendam essa demanda. Sim. Todos os dias eu passo isso com os pais, porque a gente identifica que tem a seletividade, que tem o excesso de farináceos, que tem o excesso de lácteos, e a gente precisa de um profissional para manejar, para orientar essa família e para auxiliar. E nós não temos, porque a gente tem muito a nutrição de cardápio. Sim, e aí eu falo, saber o que a gente tem que comer, todos nós, de certa forma, sabemos. Muitas vezes não sabemos as quantidades, tem muitas particularidades que a gente... Mas o geral nós sabemos, não é por uma questão de oferta muitas vezes. Não é eu colocar num prato aquele alimento que é o ideal e a partir dali a criança vai comer. Não, eu preciso começar de baixo. Sim. E aí a gente tem essa dificuldade desses profissionais. Sim. Olha só, doutora Auri, por exemplo, eu sou formada há uns 12 anos, não sei, já perdi a conta, é 12, 10 anos. E o que acontece? Quando eu comecei a ler sobre a nutrição no autismo, no TDAH, eu não fazia ideia. Em relação à mudança de comportamento, essa seletividade, a essa compulsão, as disfunções sensoriais, eu fiquei assim, gente, porque assim, muitas vezes os próprios profissionais, eles precisam se especializar para atender essa demanda dessas crianças, e não só crianças, adultos também, porque as crianças crescem, e quantos adultos também
são seletivos, têm o diagnóstico do autismo, TDAH na vida adulta e vêm com comorbidades desde criança. Exatamente. Por isso que é importante cuidar desde quando eles são pequenininhos. Desde o nascimento, já precisamos ter esse olhar bem atento. Sim. As primeiras mudanças, as primeiras manifestações que eles nos trazem. E como que é feito? Digamos, eu tenho ali a criança, identifico, vamos começar o plano de intervenção, eu encaminho para a Karine. A partir daí, o que é feito? Como começa toda essa mudança? Sim. Quando vem encaminhada pela médica, eu fico tão feliz que eu já sei que tem alguém ali que vai falar a mesma língua, né, do que eu. Como que funciona? Eu mando sempre um questionário pré-consulta para esse pai, para essa mãe, perguntando sobre tudo. Desde antes da gestação, como era a alimentação, se houve, por exemplo, uso ali de medicamentos, antibióticos, tudo bem descrito, tudo que a pessoa realmente quer com aquela consulta. E em cima disso, na minha consulta, a gente vai conversando. Porque eu falo assim, uma criança, mesmo que seja de 3 anos, 4 anos, num questionário, a gente não consegue todas as descrições. Aí, a partir disso, por exemplo, vamos falar da seletividade. Se eu tenho uma criança que só bebe leite, ou só come pão, ou só come macarrão, não consome carne, eu sei que tem deficiências de vitaminas ali presente. Muitas vezes eu peço os exames, com certeza, mas eu já entro com uma suplementação. Assim, em doses menores. É claro que eu preciso daqueles exames. Então, eu peço para os pais, eu mando ali os exames laboratoriais, que a gente vai ver vitaminas, metais pesados, inflamograma, ali a relação também com alergias, um descarte de doença celíaca. Porque assim, muitas crianças com glúten são loucas por glúten. Será que não existe ali? Porque aquele alimento que o seu filho mais gosta, você pode ter certeza que é o que mais faz mal para ele. Exatamente. Eles não são seletivos com brócolis, né? Com chuchu. Sim. Não tem uma criança seletiva para isso. É com carboidrato e lácteos, normalmente. E sabe o que eu percebo também? Por que eu entro com essa suplementação, principalmente na seletividade? Porque uma criança seletiva, normalmente ela está com zinco baixo, com ferro baixo, ferritina baixa. Assim, são esses três, por exemplo, ferro e o zinco, vou dar um exemplo. Eles acabam prejudicando ainda mais a seletividade. O zinco, quando está baixo, a gente perde um pouquinho ali do paladar. Então, assim, acaba prejudicando até o sabor. Se essa criança não sente o sabor, por que ela vai comer? Sim. Por quê? E vira um ciclo. Se a gente não consegue suplementar, e muitas vezes essa criança, ela tem uma dificuldade, né, ali de se alimentar, uma seletividade tão alta, que não adianta falar assim, vai comer agora. Não é assim. Muitas vezes os pais, eles têm medo de ir para nutricionista, que vai falar assim, não, vai falar assim, vai comer agora. Não, é toda uma transição que a gente faz. Eu entro com a suplementação em doses menores, porque eu não tenho os exames. Quando vem com os exames já é uma maravilha. Assim, com as doses menores para ajudar aquele corpo, dar aquele suporte para ele, porque para conseguir cuidar do que vai vir mesmo. A gente começa essa transição, por exemplo, do leite. Eu não vou tirar o leite da criança de uma vez. Essa criança vai entrar em abstinência. Sim. E ela pode ser que ela pare de tomar o leite, pare de comer tudo. Então, eu começo aos pouquinhos. Eu auxilio essa mãe nessas orientações na troca do leite, aos pouquinhos. Muitas vezes a gente coloca alguma coisinha ali naquele leite também, um legume, alguma coisa. Depende de cada criança. Aí, muitas vezes, os pais pensam, não, Karine, não vai dar certo, porque ele só toma isso, e se eu tirar isso, ele não vai mais comer. Eu falei assim, calma, tem um porquê, porque a gente não pode ficar como a gente está. Sim. Tem que, mesmo que seja passos de formiguinhas, a gente tem que começar. Tem que começar a mudança. Então, eu falo assim, vamos começar essa mudança com 5 ml? Se ele sentiu, vamos para 1 ml? Essa troca desse leite? Às vezes, a mãe fica com tanto medo, mas o filho aceita tão mais fácil. A mudança é muito mais rápida do que, muitas vezes, os próprios pais pensam. Porque muitas vezes já tentou de várias outras formas, né? Sim, mas é diferente. Quando tem uma orientação ali com uma nutricionista especializada. Voltada para aquela demanda. Sim, e quando a gente tenta fazer sozinho. Então, há mudanças. E eu vejo muitas crianças que eram só leite. Leite, biscoito, chocolate, isso, aquilo. Naquele momento que a gente começa a retirar, diminuir. Não é retirar, é substituir. Sim. Aquele leite, a criança começa, o paladar parece dela começa a se abrir. Ela começa a aceitar outros alimentos, começa a aceitar aquele leite. Então, muitas vezes, o medo era que fala assim, não vai mais tomar.
ele vai substituir. Não vai mais comer bolacha, mas eu posso substituir por outra. Sim. Aos pouquinhos. Cada criança de uma forma. Às vezes aquela criança que come aquele nuggets, que é só sempre assim, né? Inteiro. Vamos cortar ao meio hoje? Vamos começar a cortar em pequenos pedaços para depois a gente ir misturando? Esse macarrão com glúten, vamos começar a trocar, misturar ali um sem glúten no meio? E assim, esse processo inflamatório vai diminuindo também. Assim, e sem procurar causa. Essa criança que é seletiva, por que ela ficou seletiva? Será que a gente tem que cuidar desse refluxo, dessa esofagite? E os dentes? Será que essa criança consegue morder? Ela não tem uma hipotonia de face? Por isso que não come carne? Às vezes tem dor ao morder? Por isso que é importante toda uma equipe. A deglutição. Sim. E essas deficiências nutricionais, ela acaba ficando cada vez maior. Porque a criança não come aqueles alimentos, vai diminuindo cada vez mais essas vitaminas no corpo e ninguém acaba suplementando também. E fica aquela criança com a vitamina baixa, seletividade alta. Exatamente. Piora dos comportamentos. O cognitivo Que não avança, que vai cada vez piorando a irritabilidade, a agressividade. Sim. Então, é bem importante. Eu acompanho bastante e a grande maioria das crianças que eu recebo hoje tem seletividade. E não só com relação à qualidade desses alimentos, muitas vezes com relação à textura dos alimentos, ou recusa de determinada textura, ou recusa de determinados temperos. E aí eu vejo que a família tem muito a angústia de estimular outros aspectos da vida da criança. A maior angústia da família não é muito com relação à alimentação, é com relação se a criança vai aprender, se ela vai para a escola, se ela vai se desenvolver. E trabalhar essa compreensão de que o desenvolvimento dela está atrelado ao alimento é muito importante. Sim. Como que nós formamos neurônios? Sim. Não é do nada, é através das vitaminas, dos minerais, mas é porque a gente não tem essa informação nutricional. Os pais muitas vezes não têm, não sabem, porque não foi ensinado. A importância, o que normalmente é falado? É importante consumir legumes e salada e frutas. Mas ninguém fala o porquê. O porquê? Por que é importante? Ninguém fala que é importante para a parte cognitiva, ninguém é importante. Porque assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai falar assim, aquela criança com aquelas vitaminas muito baixas, mas ele precisa sobreviver. Então assim, entre sobreviver e fazer uma criança ir bem na escola, ele vai fazer com que ela sobreviva. Então assim, muitas vezes, aí nas terapias, muitas vezes são horas de terapia, a criança não consegue se desenvolver porque está com vitaminas baixas. Aquela criança, né, doutora Auri, que tem anemia, ela não é aquela criança mais fraquinha, mais cansadinha, e isso se alonga, porque aquela criança cresce. Sem ter feito nenhum exame. Então, como é que a gente vai querer esse desenvolvimento? Não é porque a criança não quer comer, não é por isso. Ela quer, mas ela não tem forças, ela não tem vitaminas que vão auxiliar nesse processo. Por exemplo, crianças que só gostam de coisas crocantes, pensando em texturas. Como que está a B12 dessa criança? Porque a B12, quando ela está muito baixinha, ela traz, sabe quando você, por exemplo, vai no dentista, né, tem aquela anestesia, a boca não fica meio mole? Você vai querer comer uma coisa mole? Não, você está com a língua cheia de parestesia, tá tudo mole. Ela vai querer o quê? Coisas crocantes. Então, por quê? Vamos investigar essa B12 dessa criança? E se tiver baixinha? Porque uma B12 de 200, de 300 não é boa, né? Exato. E aí entra a questão das referências. Porque eles trazem referências de adulto. Às vezes essas referências, elas não considera esses aspectos, né? Traz uma referência geral lá. Sim. E que você não leva em conta o perfil da pessoa, sim, né? Se criança, se adulto, se adolescente. Sim. Porque, gente, pensa comigo. Uma vitamina D de 20, uma vitamina D de 100, é mais ou menos isso. Então, assim, lá nas referências, uma criança com a vitamina D de 20 e uma de 70 é a mesma? Não é.
Não é? Então, assim, é muito fácil só olhar ali a referência, tá dentro. Tá dentro. Tá ótimo, mas não está. A ferritina, então. A ferritina. Quantas crianças que eu vejo uma ferritina de 15? E aí você vai ver o HbHT. Sim. É o que normalmente olha, né? Não vê outros parâmetros, a ferritina, perfil do ferro. Sim, aí a gente só olha ali no hemograma, tá tudo ok, mãezinha. Tá tudo certo. Tá tudo ok, não tem anemia, não tem nada. Aí porque não pede toda essa ferritina, esse ferro, essa B12, ácido metilmalônico. Então, assim, tem vários exames, eu sempre peço vários, porque um combina com o outro. Não é simplesmente a gente olhar um e falar assim, olha, tá aqui. Exatamente, É isso. exato. Esse olhar para o micro, né? Você não olhar só o aspecto macro ali, Sim. né? Mas os micronutrientes, microelementos que são essenciais. Sim. Todo mundo pensa carboidratos, proteínas, lipídios. Mas ninguém fala das vitaminas que são importantes, que estão ali presentes. Não, maravilha. Meu Deus, quanta informação. E digamos, essa criança vai crescendo e eu não tenho esse olhar, eu não atendo muitas vezes uma família do interior que vai acompanhando, que mal fazem o diagnóstico, quanto Sim. mais um acompanhamento adequado, um acompanhamento multiprofissional. Quais as consequências disso Sim. no longo prazo? Muitas. Porque assim, eu também atendo adolescentes, adultos. Então, eu vejo essa mudança quando não teve esse diagnóstico, não teve esse cuidado, porque não sabiam, né? E depois as consequências. Muitas consequências são ansiedade, depressão, porque não cuidou daquele intestino. Onde que é formada a serotonina? Uma grande parte da serotonina no nosso intestino. Então, são criancinhas, desde pequenininhas, já constipadas, com diarreia. Então, assim, você acha que aquele intestino tá bom? Não. Tem ali desbiose, tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Não é simplesmente assim, sempre fui assim, minha família inteira não vai no banheiro. É porque o erro alimentar está o erro está na família toda. Não, todo mundo em casa, quando toma leite, sente empanturrado. Gente, porque pode ser genético, essa sensibilidade alimentar não é normal. Então, assim, eu sempre falo assim, eu sempre bato no que não é normal. E essas consequências, por exemplo, depois é uma anemia muito grande, o cognitivo é muito baixo, aquela esofagite não cuidada, a seletividade que nunca acaba. Então, assim, são várias consequências que vão passando. Por exemplo, uma mulher, uma criança, uma menina que tem uma anemia ali presente, quando era criança, não foi cuidada, ela vira adolescente, ela vira mãe, a criança vai nascer anêmica. Então, assim, é todo um processo que é importante ter esse olhar. Isso, ter esse olhar e falar assim, não, parou por aqui, vamos cuidar? Exatamente, as perdas que acarretam disso. Quantas crianças, quantos adolescentes que a gente tem visto com sintomas e muitas vezes com transtornos de ansiedade, depressão, impulsividade, piora da impulsividade. Meu Deus, quanto temos visto de crianças e muitas vezes até com diagnóstico de opositivo desafiador, né? TDAH, porque é muito agitada, porque é muito irritada, porque é muito impulsiva, e quando na verdade muitas vezes é só mais uma questão nutricional. Sim, isso eu vejo muito em relação à impulsividade, à agressividade, à autoagressão. Mas aí eu sempre pergunto, qual que é o seu alimento favorito? Doce. É o açúcar, principalmente. Olha, eu acho que é 95%. Então, aí, quando a gente começa a mudança, passo a passo ali com aquela família, os pais falam, olha, Karine, eu percebi que essa criança está mais calma. E porque assim, não é porque a criança ela é autista, ela é TDAH, que ela tem que ser irritada, que ela tem que ter impulsividade. Assim, a criança pode ser sim, mas aquele sintoma que está tão alto, não vem. E que você não consegue manejar com a terapia, o acompanhamento da psicopedagoga, muitas vezes com uma medicação, muitas vezes com o manejo do ambiente, que são os aspectos que a gente mais foca, de um modo geral, em se falando de TDAH. São esses aspectos, ambiente
intervenção, medicação e nutrição. E esquece do sono. O sono. E o Sim. quanto a gente tem a tríade. Sim. Comprometimento do sono, alimentação e excesso de telas. Sim, mas você consegue observar Que um complementa o complementa. outro? Porque a alimentação vai deixar aquela criança mais agitada, mais impulsiva, e o que acontece? Ela vai para a tela, onde ela fica estagnada. Aumenta a ansiedade. Aumenta a ansiedade, não vai conseguir dormir, e muitas vezes o que a criança está consumindo pode fazer com que altere o sono. Sim. Eu vejo muita criança tomando leitinho à noite, sabe? Ali o cortisol, como é que tá o cortisol dessa criança? As adrenais. Então, assim, tem vários pontos que a gente tem que discutir. Uma criança que não dorme, como é que ela vai? Como é que vai ser uma criança calma? Como que a gente aborda um transtorno do sono sem olhar a questão alimentar? Sim. Né? Como que uma coisa se encaixa na outra. E a alimentação, ela tá ali. Porque muitas vezes, igual você falou, tem várias terapias que são muito importantes, né? Assim, é uma terapia mesmo. Com a fono, com o psicólogo, com o médico. Mas o que a criança está consumindo? O que ela está colocando para dentro da boquinha? Que vai alterar todo o comportamento dela. Exato. Então, se a gente começar a mudar isso, tudo começa... Eu acho que tem que colocar a consulta nutricional dentro das avaliações de rotina da criança, da mesma forma que a gente faz avaliação com oftalmologista, Sim. avaliação odontológica, avaliação nutricional é bem importante para a gente já corrigir ou evitar o surgimento desses erros desde cedo. Aquela criancinha, eu vejo também aquela criancinha desde pequena que bate muita cabeça, tá? Que se autoagride. Será que essa criança não está com dor? Você, quando está com dor de cabeça, com uma enxaqueca, como que você fica? Você fica calma? Não existe isso. Então, aquele alimento que a criança está consumindo pode estar trazendo esses efeitos, né? Aumentando dor abdominal, enxaqueca. Quantos alimentos fazem com que aumente a enxaqueca, que dê uma dor de cabeça? E a criança, muitas vezes, ela não consegue se expressar, às vezes é não verbal. Você fala assim, ai mãe, tô com dor de cabeça. Aquela criança vai fazer? Vai bater a cabeça. Assim, muitos comportamentos mais agressivos, porque às vezes a criança não consegue se expressar e nós mesmos, né, não conseguimos. E a criança está se expressando de alguma forma, ou ali na estereotipia, ou ali na alta agressão, alguma coisa está acontecendo. E ela está se expressando como ela consegue. E nós temos que estar atentos e buscar, identificar o que está causando. Otite. Quantas crianças que se agridem ou ficam agressivas porque estavam com uma otite. E a gente pensando assim, fala assim, não, mas... vou ver, né? Mas não, gente, na criancinha, ainda mais quando ela é menor, a gente não... Como é que você vai saber? Às vezes tem uma sensibilidade ao tato, não deixa que ninguém rele. Chegue perto, e quando vai ver... Por isso que é importante toda essa alimentação. O que pode aumentar a inflamação do meu filho? Não, perfeito. Olha que enriquecedor. Como é interessante a gente compreender tudo que está envolvido com o desenvolvimento da criança. Uma das coisas que eu mais gosto nessa área é disso, é de você contribuir para que essas crianças desenvolvam o seu máximo potencial. E o quanto a nutrição impacta nesse desenvolvimento. O quanto ela contribui para que a criança desenvolva esse seu potencial. O quanto a gente precisa continuar falando. Nossa, muito, muito obrigada mesmo. Foi enriquecedor, de verdade. Eu aprendi um monte. Muito mesmo. E eu tenho certeza que para os pais vai ser muito esclarecedor. Porque com relação a muitos aspectos, a gente sabe que pela correria, mas a questão nutricional, tudo isso muitas vezes é desconhecimento mesmo. Não tem o conhecimento de o quanto aquilo impacta. Quanto que pode aumentar uma inflamação ou diminuir essa inflamação. Quanto que nós podemos nutrir essa criança, que ela vai conseguir se desenvolver cada vez melhor. Você não pode falar só da parte, né, que vai fazer o que é ruim, mas a nutrição, ela impacta de um efeito muito positivo na vida. E quando os pais começam a ver aquelas pequenas mudanças, aquela diarreia que às vezes não parava, aquela constipação, aquela criança se batendo, começa a ficar um pouco mais calma porque a inflamação está diminuindo,
aquela impulsividade vai diminuindo. Não, maravilha, muito, nossa, muito enriquecedor, de verdade, Karine. E que mensagem você deixaria para esses pais que irão nos assistir, que estão nos assistindo, para que eles auxiliem, para que eles sejam um impulsionador, um acelerador desse desenvolvimento? Olha, o que eu poderia falar é que não tenha medo, sabe? Porque muitas vezes a gente tem medo do novo, assim como os nossos filhos. Então, assim, às vezes esse medo de tentar algo diferente, mas esse medo vai com medo mesmo, porque tem como a gente investigar essas comorbidades, o que está por trás. Não é simplesmente meu filho é seletivo e eu já tentei de várias formas, sempre foi, mas não. Você hoje conseguiu observar quantas coisas pode estar por trás, essa investigação de deficiências de vitaminas, de metais pesados, de tantas coisas que podem estar por trás que a gente pode, aos pouquinhos, e às vezes você, eu já tentei de tudo, mas vamos tentar com a orientação profissional, aos poucos, pra gente ver essas mudanças. E quando começa a ver uma mudança, os pais não param. E para todos, né? Eu acho que a mudança, eu sempre falo, não dá para você instituir a mudança para a criança. Com a certeza. Mudança tem que ser para todos têm que aderir àquilo. É a família. É a família. Aí esse é um ponto também muito importante, porque não tem como a gente falar para essa criança parar de comer algo se lá em casa tem. Essa criança não vai no mercado. O alimento. Essa criança não vai no mercado, está dentro de casa. Então, toda essa conscientização do que realmente faz bem, do que acaba inflamando ou não. Pensar em nutrição como assim, é um desenvolvimento para o seu filho. Não só para o seu filho, como para você, porque muitas vezes esse medo também, os pais também acabam consumindo aqueles mesmos alimentos. Sim. Então assim, é um detox do corpinho, da família. Um detox familiar. Da mente, do corpo. E o benefício todo. virá para todos. Sim. Com certeza. Olha, maravilha. Muito, muito bom. Eu que agradeço pelo convite para vir falar um pouquinho dessa seletividade, desse lado da nutrição, que muitas vezes a gente sempre foca muito na seletividade com a terapia alimentar, que é muito importante. Mas eu acho que sempre essa equipe multidisciplinar é a terapia alimentar, mas também eu vou olhar como meu filho está por dentro. E as pequenas mudanças, né? De valorizar pequenas mudanças, Sim. Um passo por vez. Não, perfeito. Olha, já compartilha, viu? Esse merece ser compartilhado com todas as mamães, famílias, amigos, todo mundo, porque tá incrível. Aprendi obrigada. Um monte, acredito que vocês também. Obrigada, todos vocês. Obrigada, Karine. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. E já fica agradeço. O convite para vir mais vezes, para fazermos outras coisas. Não, claro. Beijos. Obrigada.